Minhas alianças. Nossa vida é firmada em alianças. Alianças com Deus, com meu cônjuge, com minha família, trabalho, igreja. Você tem consciência de todas as alianças que você já fez? Ou as alianças firmadas por seus antepassados e você tem responsabilidade em cumpri-las? No que isso pode interferir na sua vida? Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso, além da nossa agenda semanal com todas as programações da igreja, a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando 2 Samuel, capítulo 21, e o tema do nosso estudo é Minhas Alianças. E assim diz a palavra: durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho do Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus, e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo, o que disserdes, eu vô-lo farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executaremos perante o Senhor, na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte do Senhor. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, e entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si, como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia, e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas e dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Selá, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel.
Os capítulos finais de 2 Samuel não estão em ordem cronológica. Eles formam uma espécie de apêndice de 1 e 2 Samuel. Estes capítulos são compostos de eventos históricos e complementos poéticos, não se preocupando com a cronologia dos fatos, mas dando prioridade à transmissão de sua mensagem intrínseca. O título do estudo de hoje é Minhas Alianças. Israel, através de Josué, fez uma aliança com os gibeonitas. Isso ocorreu logo depois da vitória dos israelitas sobre Ai. Se você quiser saber mais sobre esse pacto, leia o livro de Josué, capítulo 9. As guerras de Gibeon seriam as guerras de Israel, e as guerras de Israel seriam as guerras de Gibeon. E havia um pacto de não agressão entre as duas nações. Quando do firmamento desta aliança, Josué não consultou ao Senhor, mas isso poderia anular a aliança? Não poderia. A aliança sendo feita com Deus, com homens ou com o inimigo, é respeitada por Deus. A aliança é um pacto e temos, antes de estabelecer uma aliança, consultar o Senhor sobre isso, se Ele aprova, para depois nos aliançarmos. Quando nos aliançamos, tal aliança deve ser honrada diante de Deus e dos homens. A ordem dada pelo Senhor a Josué era que exterminasse todos os povos da terra prometida e que eles fossem os habitantes dessa terra. Porém, esta aliança não permitiu que este objetivo fosse alcançado plenamente. Pela aliança firmada entre Israel e os gibeonitas, esses gibeonitas poderiam habitar na terra prometida junto com o povo de Israel. Quando Saul foi o rei de Israel, ele pensou: Josué fez aliança enganado. Logo, essa aliança não era válida. Então, Saul atacou e matou os gibeonitas. Neste capítulo 21 de 2 Samuel, vemos que a conta chegou. Deus estava cobrando de Israel, no reinado de Davi, a quebra da aliança com os gibeonitas. Observe bem, os gibeonitas enganaram Josué para que a aliança fosse feita. Muitos séculos se passaram desde quando a aliança foi feita. A aliança foi quebrada por Saul, o rei de Israel na época, o representante do povo de Israel. A cobrança da quebra da aliança foi feita no governo de Davi, muitos anos depois. Esta aliança não foi feita entre Deus e Israel. Não foi feita entre Deus e Gibeon. A aliança foi feita entre Israel e Gibeon. Mas Deus é testemunha de toda a aliança feita. Ele passa a ser o mediador desta aliança. A aliança foi feita. Para Deus, não contava se Josué havia sido enganado, pois ele selou a aliança e esta era para ser cumprida. Esta aliança era válida. Não importa o tempo que se passou desde que a aliança foi feita, ela continuava valendo, independente de dias, meses, anos, séculos, milênios. Ela continua valendo. A aliança foi feita entre Israel e Gibeon, e não entre Josué e Gibeon. A aliança era de Israel, a nação, logo teria que ser honrada por Israel, independente do governo, da política ou de outra qualquer situação. Ou seja, a aliança deve ser honrada independentemente de como foi feita, das entrelinhas, do tempo e espaço. Israel sofreu a consequência da quebra da aliança. A nação enfrentava 3 anos de fome, de forma inexplicável, até que Davi percebeu que era algo espiritual. Então ele consultou o Senhor, e o Senhor o ouviu e falou com ele. E ele procurou os gibeonitas para saber como a quebra da aliança poderia ser reparada. Sendo reparada, o período de fome cessou. Diante do exposto, pergunto, você tem feito alianças? Com quem você tem se aliançado? Você tem pedido a direção, o conselho do Senhor para estabelecer suas alianças? Mas que tipo de alianças estabelecemos hoje? As alianças que estabelecemos hoje, como no passado, são alianças com Deus,
conosco mesmo, com o nosso cônjuge, com a empresa em que trabalhamos, com o nosso sócio, com a nossa família, com nossos amigos, com a igreja, com nossos irmãos e por aí vai. Em Deuteronômio 23, 21 a 23, a palavra diz: Quando fizerdes uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois o Senhor teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Sendo assim, se te abstens de promessas e votos, não haverá como seres culpado deste pecado. Contudo, faças todo o empenho para cumprir tudo o que os teus lábios prometerem, considerando que com tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto ao Senhor teu Deus. Firmada uma aliança, Deus requer de nós que a cumpramos. E se nos arrependermos? Nós devemos, dessa forma, se isso acontecer, nós devemos chegar até outra parte e negociar um acordo para revogar esta aliança. Algumas alianças, como casamento, são irrevogáveis, com exceção de casos de adultério. Para a quebra desta aliança do matrimônio, a Bíblia tem toda uma orientação que podemos discutir em outro estudo, como em casos de agressão física, ameaças, etc. E as alianças feitas por você ou seus antepassados no mundo espiritual, com demônios, de maneira consciente ou inconsciente. Quando recebemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós e convidamos a Ele para habitar em nossas vidas, passamos a ser templo do Espírito Santo. Não mais pertencemos a nós mesmos, mas ao Senhor Jesus. Logo, toda aliança, pacto, contratos, vínculos espirituais feitos no passado que conflitem com o nosso novo nascimento pode ser renunciado no nome do Senhor Jesus. E essas são desfeitas pelo sangue de Jesus vertido na cruz em seu favor. Simples assim. Peço ao Senhor que revele a você as alianças feitas que precisam ser renunciadas, precisam ser quebradas. Quebre invocando o nome de Jesus. O melhor, o correto é que você procure seu pastor para que ele o conduza neste momento de quebra. Nunca faça isso sozinho. Se você ainda não fazia assim, que a partir de hoje você estabeleça alianças após pedir a direção de Deus e obedecê-la. Viva a vida abundante que Jesus conquistou por você na cruz. Que Deus te abençoe.